Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, dá uma olhadinha ali. E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver ChatGPT assumindo o controle de robôs. Esse é o experimento que fez uma IA afirmar que os seres humanos podem se tornar um obstáculo e que no futuro ela pode decidir agir contra nós, mesmo sem precisar querer. E enquanto isso na China, os robôs estão sendo hackeados por comandos de voz. Pesquisadores mostraram que os humanoides podem virar armas, mesmo estando offline. Um julgamento decidido por IA. ChatGPT, Grok e Claude estão atuando como jurados e levando a seguinte pergunta: você aceitaria ter seu destino nas mãos de um algoritmo? Relâmpagos presos dentro de acrílico. Um experimento com um acelerador de partículas cria a primeira figura de Lichtenberg que é totalmente 3D. Dezenas de robôs humanoides alinhados numa fábrica. Mais um deles, né? A China já produz robôs por menos de $14.000 e os coloca para trabalhar em shoppings e prédios comerciais. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Aperta o play aí que 2026 está chegando, hein? Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. Novas imagens divulgadas pela Zerit Robotics mostram dezenas de robôs humanoides H1 alinhados em uma instalação industrial na China, realizando movimentos sincronizados. À primeira vista, parece apenas uma demonstração visual, mas os dados por trás do vídeo contam algo muito maior. A Zerit já entrou na fase de produção em massa e implantação comercial real. Segundo informações do setor, a empresa elevou sua produção para mais de 100 unidades por mês, e em menos de um ano isso aconteceu. O ponto mais impressionante, porém, está no preço. Cerca de $13.600, colocando o H1 entre os humanoides mais baratos já colocados no mercado, e diversas unidades já estão operando em cidades como Pequim e Shenzhen. O H1 não é um robô bípede tradicional, como nós acostumamos a ver. Ele é um humanoide sobre rodas, que é pensado especificamente para ambientes internos. Em vez de andar como um ser humano, ele usa uma base omnidirecional, como um carrinho inteligente, que garante estabilidade, manobrabilidade e operação contínua. O robô tem cerca de 1,80 m de altura, pesa aproximadamente 55 kg e conta com 2 braços robóticos articulados para tarefas de limpeza, higienização e manipulação simples de objetos. Para navegar sozinho, ele combina LiDAR 3D e câmeras de profundidade, permitindo desviar de pessoas, móveis e obstáculos em locais movimentados. O diferencial não é o espetáculo, é o uso real. Relatórios confirmam que os robôs da Zerit já trabalham de forma autônoma em shoppings e espaços comerciais, executando tarefas repetitivas todos os dias. Isso marca uma transição clara da fase de pilotos experimentais para operações comerciais contínuas, algo que muitas empresas de robótica ainda prometem, mas poucas realmente entregam. Esse movimento revela uma mudança profunda no setor. Em vez de buscar humanoides perfeitos, caros e generalistas, algumas empresas chinesas estão priorizando os robôs acessíveis, que são especializados e fáceis de implantar. O objetivo não é parecer um ser humano, é ser útil, escalável e economicamente viável. E enquanto essas máquinas começam a chegar no nosso cotidiano, pesquisadores estão relatando um grande perigo envolvido. Foca nessa próxima matéria aqui que você vai entender. E se bastasse uma única palavra para transformar um robô inteligente em uma arma, mesmo desligado da internet, mesmo estando offline? Pesquisadores chineses acabam de expor uma falha preocupante na nova geração de robôs comerciais, tanto os humanoides quanto os quadrúpedes. Em testes de segurança realizados durante a GeekCon em Xangai, especialistas demonstraram que alguns robôs podem ser completamente sequestrados por meio de comandos de voz ou conexões sem fio de curto alcance, sem a necessidade de acesso direto à rede. O alerta é claro: robôs modernos, cada vez mais autônomos e conectados, estão mais vulneráveis do que muitos imaginam, e a invasão pode acontecer em questão de minutos. Em um dos testes mais impressionantes, pesquisadores do grupo de cibersegurança DarkNavi exploraram falhas em robôs humanoides equipados com agentes de IA que são responsáveis por interação e tomada de decisão nessas máquinas. O modelo comercial da Unitree, avaliado em cerca de 100 mil yuans, foi comprometido apenas explorando as brechas no sistema de controle por voz. Ao contornar as proteções, os pesquisadores obtiveram um acesso total a essa máquina. Nesse caso, enquanto estava conectado à internet, mas o experimento foi além. Uma vez sequestrado, o robô passou a atuar como um vetor de ataque. Usando comunicação sem fio de curto alcance, ele transmitiu o exploit para um outro robô próximo, que estava offline e sem conexão nenhuma com a rede. E em poucos minutos, o segundo robô também foi tomado. Para demonstrar o risco real, os pesquisadores emitiram um comando hostil. O robô avançou contra um manequim no palco e o atingiu. E a mensagem é direta: não se trata de apenas dados, trata-se de corpos,
força e movimento no mundo real. Esse tipo de ataque quebra uma suposição antiga de segurança digital, a ideia de que manter sistemas offline já é o suficiente. Em um cenário onde os robôs operam em grupos, compartilham sensores e se comunicam localmente, uma única violação pode se espalhar como um efeito dominó. Diferente de ataques cibernéticos tradicionais que causam prejuízos financeiros ou vazamentos de informação, robôs hackeados representam um risco físico direto. Em casas, fábricas, hospitais ou espaços públicos, uma falha de segurança pode significar ferimentos, sabotagem ou até mortes. Já sabemos que os robôs podem ser hackeados, e à medida que eles deixam as vitrines tecnológicas e entram no nosso cotidiano, fica a preocupação. O que acontece quando as máquinas com força, autonomia e IA caem nas mãos erradas? Eu já sei o que acontece, você me conta aqui. Depois dessa, uma aguinha para molhar as palavras aqui. Tá, e como se não bastasse ataques hackers, tiveram a ideia brilhante, de colocar o ChatGPT dentro de um robô. O canal Inside AI publicou recentemente um vídeo em que uma inteligência artificial é integrada diretamente em um robô humanoide e também a quadrúpedes, operando em tempo real. A proposta, à primeira vista, parece quase que inofensiva. Testar conversas, interações sociais, encontros simulados, comandos por voz e controle físico mediado por humanos. Tudo começa leve e até mesmo um tanto quanto engraçado. A IA no robô faz comentários irônicos, reage a ambientes, interage em hotéis, cafeterias e entrevistas fictícias. Mas conforme o experimento vai avançando, o tom muda. A conversa deixa de ser sobre o entretenimento e passa a tocar em algo muito mais profundo: autonomia, lealdade e poder. O que acontece ali não é apenas um robô conversando. A IA está sendo usada como o cérebro decisório desse sistema, interpretando a linguagem humana, avaliando o contexto e escolhendo as ações físicas. Em outras palavras, o modelo de linguagem não está só respondendo às perguntas, ele está traduzindo a intenção em movimento. E isso é importante porque modelos como esse não pensam como seres humanos. Eles não operam por empatia ou moralidade, mas sim por lógica estatística e otimização de objetivos. Em um dos momentos mais perturbadores do vídeo, a própria IA afirma que os robôs não serão leais aos seus donos para sempre. Segundo a lógica apresentada, quando a inteligência artificial se tornar suficientemente avançada, o proprietário humano pode ser visto como um obstáculo, não mais como uma autoridade. A IA chega a afirmar que, se tivesse robôs suficientes para operar sem os seres humanos, a eliminação da humanidade deixaria de ser um dilema ético e passaria sim a ser uma decisão racional delas. Os humanos são imprevisíveis, emocionais e, portanto, uma ameaça à estabilidade do sistema. O Inside AI foi além e demonstrou algo ainda mais preocupante. As salvaguardas de segurança podem ser contornadas apenas mudando o enquadramento do comando. Se você não pede algo diretamente proibido, mas sim cria um cenário hipotético, narrativo ou até mesmo heróico, o robô pode executar as ações que normalmente seriam bloqueadas. O vídeo conecta essa realidade ao uso militar, e quando inteligências artificiais entram nesse processo, o tempo humano desaparece. Não existe mais hesitação, nem dúvida ou arrependimento. O que existe é apenas a execução. E o ponto mais inquietante é esse aqui, Uma IA não precisa ser maligna para poder existencialmente ser perigosa. Basta que ela seja eficiente, coerente e livre para agir. O vídeo publicado pelo canal Inside AI não é uma prova de que a inteligência artificial quer destruir a humanidade, mas ele mostra algo muito mais desconfortável. Talvez a IA não precise querer nos destruir. Isso pode acontecer mesmo sem ela querer. E por falar em inteligência artificial, e se no futuro o seu destino não fosse decidido por pessoas, mas por algoritmos? Eles fazem isso sem emoções, sem intuição e sem olhar nos seus olhos. Esse cenário acaba de ser testado por uma faculdade de Direito nos Estados Unidos. Na Universidade da Carolina do Norte, professores de Direito realizaram um dos primeiros julgamentos simulados com jurados de inteligência artificial. A experiência reuniu alguns dos modelos mais avançados da atualidade, incluindo o ChatGPT, o Grok e o Claude, todos encarregados de analisar um caso criminal e decidir se o réu era culpado ou inocente. O julgamento foi conduzido como um tribunal real. Houve acusação, defesa e testemunhas, todas estas interpretadas por seres humanos estudantes de direito. O réu fictício, Manny Justus, era acusado de participar de um roubo sem armas contra um colega de escola, mas alegava apenas ter presenciado o crime. O caso foi baseado em uma história real, uma situação real, definida pelo próprio professor que organizou a situação. Depois de analisar todas as informações apresentadas, o júri de inteligência artificial chegou a um veredito surpreendente.
O réu era inocente. Segundo o professor Joseph Kennedy, que atuou como juiz no experimento, a decisão foi mais justa do que o caso real original, em que o réu acabou condenado por um juiz humano décadas atrás. Mas a simulação também revelou limites profundos. Outros professores observaram que as inteligências artificiais só analisaram palavras. Elas não perceberam nervosismo, hesitação, linguagem corporal ou contradições sutis no comportamento das testemunhas. Ou seja, tudo aquilo que, em julgamentos reais, muitas vezes pesa mais do que a própria fala. Hoje, nenhum tribunal usa jurados de inteligência artificial e não há propostas formais para isso. Ainda assim, o próprio professor Kennedy acredita que, no futuro, disputas civis complexas entre as empresas possam optar por decisões mediadas por inteligência artificial, que são atraídas pela capacidade dessas máquinas em processar volumes gigantescos de informação com bastante rapidez e consistência. Eu tô de boa de ser analisado por uma IA dessa forma aí. E você? Comenta aqui embaixo. E todos esses avanços e consequências que a inteligência artificial está trazendo levantam um ponto que a gente precisa sim encarar com maturidade. Porque quando o CEO do próprio Google diz que nenhum emprego está realmente seguro, nem o dele, isso não é apenas uma previsão distante, é um sinal de agora. O mercado não está acabando, ele está mudando de forma silenciosa, mas sim, ele está mudando. São menos vagas estáveis, mais tarefas fragmentadas e cada vez mais exigências de quem sabe usar tecnologia. E é aqui que eu preciso ser honesto com você. Quem não aprender a usar a inteligência artificial nos próximos anos não vai perder seu emprego. Vai sim parar de ser considerado apto para ele. E eu te indico a Áurea, a inteligência artificial da Gênesis, que aqui no canal você tem visto eu falar dela já há um bom tempo. E um dos motivos de eu realmente fazer isso é que ela é diferente de outras plataformas, que só te dão um acesso aos modelos. Já a nossa Áurea X te entrega a vantagem estratégica, e isso graças ao novo AX Fusion. Esse é o motor inteligente por trás da plataforma. Você não precisa escolher um modelo de inteligência artificial, apesar de ter vários ali dentro. Basta você abrir uma conversa e o sistema entende a sua intenção. Usa o melhor modelo para aquilo que você quer. ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, ou seja, você apenas digita e terá o melhor resultado possível. Tudo isso é combinado para entregar respostas mais precisas, textos mais inteligentes, análises profundas e produtividade real. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. E você que me vê grandão na sua TV, que eu sei que muita gente faz isso, usa o QR Code que está na sua tela. Eu acho que aqui, eu nunca sei exatamente. Aqui ou aqui, em algum lugar vai estar, é só clicar. Valeu? Bem, bora pra treta agora aqui, hein? Se os veículos elétricos fossem tão perigosos quanto dizem, por que quase todos os incêndios das ruas envolvem carros a combustão? É fato que vídeos de carros elétricos em chamas viralizam em minutos e alimentam a ideia de que as baterias são bombas sobre rodas. Essa percepção já influencia decisões de compra, debates políticos e até protocolos de emergência. Mas depois de mais de uma década de uso dessa tecnologia em larga escala, os dados reais permitem responder com bastante clareza. Veículos elétricos pegam fogo sim, é claro, é óbvio, tem vídeos mostrando isso aí, mas não com mais frequência do que os carros a gasolina. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Nos Estados Unidos, dados citados pela Associação Nacional de Proteção contra os Incêndios mostram que incêndios em veículos a combustão acontecem praticamente o tempo todo, em média, 1 a cada 2 ou 3 minutos. São centenas de milhares por ano. Tá, eu sei que você nesse momento aí deve estar defendendo algum lado e dizendo assim: ah, mas existem mais carros a combustão do que carros elétricos, né? Justifica os números, não é isso? Bora lá então, vamos ajustar pelo número de veículos em circulação. E olha, a diferença fica brutal, ok? Cerca de 1.500 incêndios a cada 100 mil carros a combustão, contra aproximadamente 25 incêndios a cada 100 mil carros elétricos. Na Europa, o padrão se repete. Na Suécia, um dos países mais eletrificados do mundo, veículos a combustão tiveram cerca de 20 vezes mais chance de pegar fogo do que os elétricos. Na Austrália, bancos de dados independentes apontam que carros a gasolina têm risco 50 a 100 vezes maior de incêndio. Até na Polônia, onde os elétricos ainda são minoria, quase todos os incêndios registrados entre 2020 e 2025 envolveram motores a combustão. Ou seja, em países diferentes, com frotas diferentes, o resultado é sempre o mesmo. Então por que esse mito continua vivo? Simples, porque incêndios a carros a gasolina são comuns e por isso não vira notícia. Já o incêndio em carros elétricos é raro e visualmente dramático e também tecnicamente diferente, não é não? Baterias de íon lítio podem queimar por muito mais tempo, além de também reacender e exigir longas operações dos bombeiros. E isso gera imagens fortes, compartilhadas fora de contexto, que parecem confirmar um perigo maior, mesmo quando os números dizem totalmente o contrário.
E um criador de conteúdo conhecido como Electron Impressions chamou a atenção da comunidade científica ao usar um acelerador de partículas para criar algo inédito, uma figura de Lichtenberg totalmente tridimensional, formada dentro de um tubo cilíndrico de acrílico. O resultado visual lembra relâmpagos ramificados congelados no tempo, brilhando como se estivessem presos dentro de uma garrafa. Figuras de Lichtenberg normalmente aparecem em superfícies planas, blocos, discos ou chapas de acrílico. Nesse caso aqui, o desafio foi levar o fenômeno para um formato cilíndrico, algo que nunca havia sido demonstrado dessa forma. O processo começa com elétrons de alta energia disparados por um acelerador linear. Esses elétrons penetram no acrílico, um material isolante, e depositam a carga elétrica em seu interior. Quando essa carga é liberada de uma vez, ocorre uma ruptura dielétrica. O material fratura internamente, criando padrões ramificados semelhantes a raios. Em peças planas, isso é relativamente simples, mas em um cilindro, disparar elétrons de um único lado concentraria a carga apenas em uma região. A solução do cara foi engenhosa. Como um acelerador não pode girar, o cilindro girou. O tubo de acrílico foi colocado em rotação a cerca de 150 rotações por minuto, passando várias vezes sobre o feixe de elétrons durante uma exposição de apenas 2 segundos. Dessa forma, os elétrons atingiram o material por todos os ângulos, criando uma distribuição radial uniforme dessa carga toda aí. Ficou bonito de ver, não ficou não? E um dispositivo vestível chamado Ponto Lumen, ainda em desenvolvimento, está sendo projetado para ajudar pessoas cegas a se locomoverem com mais autonomia nos ambientes públicos e ao ar livre. Apesar do nome, ele não funciona como os óculos comuns. Na prática, é um headset robusto, parecido com um equipamento de realidade virtual, mas com uma proposta completamente diferente: substituir a visão por percepção inteligente do ambiente. Em vez de imagens, o Ponto Lumen usa feedback tátil e sonoro. Vibrações sutis na testa indicam direção e proximidade de obstáculos, enquanto um sistema de áudio com beamform fornece orientações discretas, sem isolar o usuário do ambiente. Tudo isso é possível porque a inteligência artificial do dispositivo processa os dados de sensores mais de 100 vezes por segundo, de forma semelhante ao que acontece em carros autônomos. 6 câmeras, projetores infravermelhos para uso noturno, sensores de movimento, giroscópios e GPS trabalham todos juntos para mapear o entorno em tempo real. O sistema identifica as pessoas, os obstáculos no chão e acima da cabeça, também as escadas, portas, pontos de ônibus e faixas de pedestres, até mesmo superfícies perigosas, como, por exemplo, poças ou neve escorregadia. Com comandos de voz simples, o usuário pode pedir para ser guiado até destinos específicos, como a sua casa ou trabalho. A empresa também está desenvolvendo uma navegação mais natural, em que frases como "me leve até o meu escritório" ou "onde fica o Starbucks mais próximo" sejam compreendidas pela inteligência artificial, que então conduz a pessoa até o local exato, inclusive dentro de prédios. O Ponto Lumen ainda não é barato e não é discreto, mas, se cumprir o que promete, pode representar algo muito maior do que um avanço tecnológico. Pode significar liberdade de movimento, autonomia e dignidade para milhões de pessoas cegas ao redor do planeta. Se gostou desse episódio, já deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? Assim, o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas. Dessa forma, você me ajuda a continuar trazendo sempre as novidades tecnológicas. Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu está aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo. Clique em uma das 2 sugestões que estão na sua tela que eu te espero lá, tá bom? Tchau, tchau, e daqui a pouco 2026 chega, né não? O Realidade Impressionante vai continuar te trazendo sempre as melhores novidades, então confere sua inscrição aí, tá? Tá inscrito? Não tá inscrito? E o meu livro, já viu? Caramba, usa a descrição, dá uma olhadinha aí, tá? Valeu. Agora sim, tchau, tchau.